nossos olhos. Redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Bom dia. Acho que eles não gostaram, não. Bom dia. Bom dia. Feliz sábado. Que privilégio, que alegria para a formação de 96 participar desse campanha. Eu tô confundindo agora também. Flui o inglês, Deve ser dessa. Eu não estou em dúvida. Participar deste evento tão maravilhoso, tão gostoso, num lugar fantástico como esse. Eu não quero fazer inveja para você que nos acompanha pelas redes sociais, mas esse lugar é fantástico. Feito inveja para você, eu gostaria de apresentar a formação de 96. Vamos cantar um pouquinho agora pela manhã. À tarde, noite, faremos o nosso recital, mas recebam com carinho o nosso canário belga. Primeiro tenor, Dênio Abreu. Tem sido um prazer muito grande e um desafio essa semana. Quem acompanha de perto, passei um ano sem resfriado e veio um essa semana. Mas está sendo muito gostoso ter essas pessoas. Eles já não lembravam mais de mim, com a idade eles esquecem bastante coisa. Ronaldo nem meu nome lembrava mais. Mas está sendo muito bom estar aqui com o maestro, com o Tarsis e com os outros dois também. Mas é muito gostoso a gente poder relembrar um pouco das nossas viagens, das bênçãos que nós tivemos nesse período de 5 anos, mas que para nós marcou a nossa vida, não só pelos milagres, pelas conversões que nós vimos, mas por um período que a Igreja Adventista e outras denominações tiveram um carinho muito especial pela nossa formação. Eu não me lembro nenhum lugar que nós não fomos bem recebidos, muito bem recebidos. E aqui não está sendo diferente. Eu agradeço ao My People, que recebeu muito bem os meninos. Obrigado pelos meninos. Realmente estamos sendo muito bem recebidos durante essa semana aqui na Capital Adventist Church. É isso aí, vamos lá. Segundo tenor, pastor Tarsis Iraídes. Bom sábado a todos. Eu também estou muito feliz por estarmos aqui. Eu fiquei muito curioso a respeito dos comentários durante a semana. E um deles fazia alusão às nossas formas atuais, né? Mas o fato é que nós estamos avançados, mas não estamos mortos. Estamos vivos, apesar dos problemas, né? Mas ele se lembrou de mim porque eu acho que eu dei mais trabalho, entendeu? Por isso. Mas enfim, Deus abençoe você. Nós queremos continuar cantando, louvando a Deus, inspirando também o seu coração. Barítono, pastor Jefferson Tavares. Bom dia. É que provavelmente, Tarsis, lá no começo, nós todos éramos um pouco sem forma e vazios.
mas o tempo mudou a gente. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês e por ainda poder cantar e fazer parte desse quarteto geriátrico. Falem por vocês, né? Estão se esquecendo de tudo. Eu me chamo É com F. Ronaldo Fagundes e canto baixo. Prazer estar com os irmãos. Obrigado. Obrigado. Deixa eu só acrescentar um negocinho. A primeira coisa que me foi perguntado, quando a gente estava vindo para um lugar que é meio fora, um retiro espiritual, que é meio no campo, a primeira coisa que me foi perguntada é assim: tem alguma farmácia perto? Maestro Jader Santos é o nosso pianista, diretor musical. Queria agradecer muito pelo convite que foi feito, né, para a gente poder participar desse momento aqui. A gente sabia que teria momentos muito bons na igreja, mas os momentos aqui estão sendo melhores ainda, né, nessa natureza exuberante. E dessa vez eu estou sentindo assim um gosto diferente, porque sempre a gente encontrava com eles eram ex-Arautos do Rei, né? E agora eu também sou ex. Yes. Agora eu também faço parte da história. Bom, mas segundo a versão de Ronaldo Fagundes, o quarteto é Canário Belga, Rochinol, Não, Passo Preto. Pintacilgo, Bem-TV, com vocês os Arautos 96. Que a gente não cante como gralha agora, né? O nosso orador, pastor querido Neumiel Stina, esteve na Voz da Profecia de 97 a 2002. É isso, né, pastor? Vamos lá? Que seja a bênção a nossa estada aqui nesse país e neste local tão abençoado. Foi ali, bem junto à fonte, que a mulher apareceu. Sua vida estava em ruínas por pecar, chorou, sofreu. Encontrou o Mestre, ele a viu e a perdoou. Deu-lhe
água viva, e ela aceitou. Eu sei de um rio, de um perfeito manancial. Sim, eu sei de uma fonte de vida, amor e paz. Quem vier à fonte de água viva e salutar, não voltará a ter sede, pois Cristo satisfaz. Calmo está meu coração, pronto a ouvir tua voz, Pai. Fala hoje, meu Senhor. Quero ouvir tua voz. Vem ser comigo, ser meu abrigo. Calmo está meu coração, quero ouvir tua voz. Jader, uma vez arauto, sempre arauto. Bom dia! Como é que vocês estão hoje? Estão bem? Eu só peço uma coisa, não durmam nessa cadeira gostosa aí, tá? A da igreja lá durante a semana é um pouco mais durinha, né? Mas é uma boa ideia, viu? Porque assim o povo dorme enquanto a gente prega. Trocar aqueles bancos lá, não é? Vocês concordam ou não do que eu estou falando? Olha aí, ó, pastor, essa é a deixa para você pedir dinheiro para o povo para trocar. Amados irmãos, irmãs, jovens, crianças, amigos, irmãos da telinha. Ontem o pastor Marco falou uma coisa sobre a Bíblia que eu anotei na mente. Você disse que a Bíblia transforma e que é o único livro
que muitas e muitas pessoas morreram por causa dele, tá certo? Eu vou então dar assim, vou agregar um detalhe a mais. Existem milhares e talvez milhões de livros que os homens escreveram a respeito de Deus. Mas só existe um livro que Deus escreveu a respeito dos homens. Eu amo a Bíblia. Eu já li uma porção de livros, mas esse aqui é o único livro que dorme perto de mim. Porque mesmo ele dormindo perto de mim, ele é vivo. É a palavra de Deus. Eu gosto de dizer que a Bíblia, gravem isso aqui é bonito. A Bíblia, ela representa resquícios, fagulhas da mente de Deus. Esses resquícios da mente de Deus, eles são traduzidos na linguagem humana, para que você e eu compreendamos o mínimo necessário do plano da redenção e aceitemos Cristo Jesus como Salvador e Senhor e tenhamos vida eterna. Quando você se deparar com uma situação complicada na Bíblia e você não entender, eu recomendo você a pular e correr lá para Apocalipse 21 e 22. Por quê? Porque no começo da Bíblia tem 2 capítulos, Gênesis 1 e 2, que não tem pecado. O pecado aconteceu no capítulo 3. E lá no final da Bíblia, o pecado vai ser exterminado no capítulo 20 de Apocalipse. E no 21 e no 22 não tem mais pecado. Tudo que tem no meio, depois desses 3 primeiros e antes desses 3 últimos, é a explicação que Deus achou conveniente passar para você e para mim, para nós entendermos o plano da redenção. Amém? Eu prometi que nas minhas falas aqui eu sempre contaria alguma coisa que tenha acontecido com a voz da profecia. O culto de hoje, ele é um pouquinho diferente, porque nós teremos um batismo daqui a pouco, aliás, 2 batismos, da Júlia Miller e do D'Angelo, não sei se é assim, D'Angelo Machado, só que o batismo não será aqui, porque não nos permitiram montar o batistério aqui, por causa do carpete, são leis. O batistério está montado no pavilhão aqui do lado, 20 metros depois da escada. Eu vou fazer aqui, não é um convite não, eu vou dizer o seguinte, todos nós, sem faltar um, nós temos que descer lá quando eu fizer a oração, depois da música, o céu é Jesus. Está combinado? E por que eu estou falando isso? Porque se eu não atrapalhar Deus, Ele me levará para a eternidade. Gravaram? Só que às vezes, por uma coisinha de nada, eu deixo de ouvir aquilo que Deus tinha para mim naquele dia. Então, quando eu fizer a oração, eu imploro a você que todos nós, a nossa equipe de segurança e cuidado vai estar ali fora para indicar o caminho, para ninguém escapar. Eu imploro a você, desça em silêncio, se conversar, converse baixinho, chegando lá no local, nem um pio. Por quê? Não temos sonorização lá. E um batismo é uma coisa excepcional. Pode não ser excepcional para você o de hoje, mas para os 2 que serão batizados, é excepcional. E nós, como uma família, nós temos que estar juntos. E nós temos que nos alegrar juntos. Tá bom, pastor Sandro? Pastor Marco? Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou convidar você aqui para você fazer o voto batismal desses 2 queridos. E depois eu vou contar, então, a história que eu prometi. Segurem aí, porque a história é boa. Aqui à frente, o D'Angelo Machado, a Júlia Miller, por favor, venham aqui. Eles estão preparados, prontos. Nós já estivemos uma boa conversa ontem.
E como nós sempre fazemos na nossa igreja, que não será diferente, nós gostaríamos de ler com vocês o voto batismal. D'Angelo, Júlia, vocês creem que apenas um Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas? Aceitam a morte de Jesus Cristo no Calvário como sacrifício expiatório por seus pecados e creem que pela graça de Deus, mediante a fé em seu sangue derramado, vocês são salvos do pecado e de sua penalidade? Aceitam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, crendo que Deus em Cristo perdoou seus pecados e lhe deu um novo coração, e renunciam aos pecados do mundo? Aceitam pela fé a justiça de Cristo, seu intercessor no santuário celestial, e aceitam sua promessa de graça transformadora e poder para viverem uma vida amorável e centralizada em Cristo, tanto no lar quanto na sociedade? Creem que a Bíblia é inspirada palavra de Deus, a única regra de fé e prática para o cristão? Comprometem-se a dedicar tempo regularmente em oração e estudo da Bíblia? Aceitam os 10 mandamentos como transcrição do caráter de Deus e uma revelação da sua vontade? É propósito de vocês, pelo poder da presença interior de Cristo, guardar essa lei, inclusive o 4º mandamento, que requer observância do 7º dia da semana, como sábado do Senhor e memorial da criação? Aguardam a breve volta de Jesus e a bendita esperança, quando este corpo mortal se revestirá de imortalidade? Enquanto se preparam para o encontro com o Senhor, testemunharão a favor da salvação, usando seus talentos em esforço pessoal na conquista de pessoas, a fim de ajudá-las a estar preparadas para o seu glorioso aparecimento? Aceitam o ensino bíblico dos dons espirituais e crê que o dom de profecia é um dos sinais da identificação da igreja remanescente? Crê na organização da igreja? É propósito de vocês adorar a Deus e sustentar a igreja com seus dízimos e ofertas e com seu esforço pessoal e influência? Creem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo e honrarão a Deus cuidando do seu corpo, evitando o uso daquilo que é prejudicial, abstendo-se de todos os alimentos imundos, do uso ou fabricação ou venda de bebidas alcoólicas, do uso, fabricação ou venda de fumo em qualquer de suas formas para consumo humano e de uso impróprio ou tráfico de narcóticos ou outras drogas? Conhecem e compreendem os princípios bíblicos fundamentais como ensinado pela Igreja Adventista do seu 7º dia? É propósito de vocês, pela graça de Deus, cumprir sua vontade, ordenando sua vida em harmonia com esses princípios? Aceitam o ensino do Novo Testamento como tocante ao batismo por imersão e desejam ser batizados dessa maneira como uma expressão pública da fé de vocês em Cristo e perdão dos seus pecados? E, finalmente, vocês aceitam que a Igreja Adventista do 7º dia é a igreja remanescente da profecia bíblica e que as pessoas de todas as nações, etnias e línguas são convidadas a fazer parte da sua comunhão e nelas aceitas? Desejam ser membros desta igreja local e da igreja mundial? Amém. Louvado seja o Senhor. Uma salva de palmas para eles. Júlia, que Deus te abençoe. Oremos ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, porque a nossa igreja, ela verá demonstração pública de 2 filhos amados do Senhor, entregando a vida a Cristo Jesus, sendo perdoados de todos os pecados e aceitando, querido Deus, ser parte da família mundial da Igreja Adventista do 7º dia, aceitando o compromisso de serem discípulos, pregando com as palavras e com a vida que Jesus em breve voltará. Que o Senhor os cele com o Espírito Santo e que eles, ao se entregarem para Jesus, seja uma decisão para nunca mais voltar. E, querido Deus, que inclusive aqui neste lugar, o próprio batismo deles possa influenciar a outros também a tomarem a mesma decisão.
em nome de Jesus. Amém. Parabéns, D'Angelo, parabéns, Júlia. Vocês são muito bem-vindos à família de Deus. Nós estávamos fazendo uma campanha evangelística em Rio Branco, no Acre, bem lá em cima. E na rádio local, eles fizeram propaganda da presença dos Arautos do Rei e do pastor Estina. Existia lá um rapaz, um jovem, que era o segundo pastor da Igreja Batista local. E ele me confidenciou depois que ele ouvia os meus sermões e dali tirava ideias para pregar. Nós começamos no sábado e ele foi assistir, mas eu nem o vi. Ele não se identificou. Ele foi também no domingo, mas também não se identificou. E foi na segunda e também não se identificou. Mas parece que existe uma atração espiritual assim que envolve as pessoas, né? Na terça-feira, Sonete, ele me procurou. Falou: eu sou o pastor auxiliar da Igreja Batista aqui, eu sou seu fã, sou fã dos Arautos do Rei. E eu estou aqui desde sábado, mas eu não queria publicamente me revelar, mas hoje eu não me aguentei. Bom, ele nos acompanhou na terça, na quarta, na quinta, na sexta. No sábado de manhã, eu preguei sobre o céu. Porque Deus prometeu um novo céu e uma nova terra. O quarteto cantou essa música esplendorosa, que é O Céu é Jesus. À tarde fizemos um batismo, numa piscina de um clube, mas um batismo grande. Eu não tenho mais na memória o número das pessoas que foram batizadas, mas foram mais de 400 pessoas. Batizei, inclusive, a cantora desse rapaz, que cantava nos apelos dele. À tarde, nós terminamos o programa, felizes, mas aquele moço ficou na minha cabeça e nós saímos para comer uma pizza. O pastor Abdoral Sintra, que era o presidente lá, e antes de nos assentarmos, este jovem havia me dado o seu endereço. O nome dele é Mauricélio, pastor Mauri. E eu disse ao pastor Abdoral: eu estou perto aqui de alguém que eu quero fazer uma visita. Eu fui visitá-lo. Deu tempo depois de voltar e comer a pizza, porque, como diz o Jefferson, pizza não precisa nem ser low carb. E eu disse: Mauri, por que você não foi lá hoje à tarde? Eu senti sua falta. E ele já sabia que eu tinha batizado a cantora dele. Ele falou: eu não fui lá porque eu não resistiria ao seu apelo e o senhor ia acabar me batizando também. Falei: não foi hoje, mas daqui 6 meses eu venho aqui para batizar você. E as coisas aconteceram da seguinte maneira: eu voltei lá. Quando voltei lá, roubaram a minha mala no aeroporto, em algum lugar. Eu tive que fazer um boletim. O escrivão que me atendeu, esposo de uma senhora adventista, e eu disse: eu estou chegando aqui que eu vou batizar o pastor Mauricélio. E aí ele falou: pastor, eu ajudei muito na igreja, mas eu não sou batizado. Eu disse: eu vou batizar você também. Eu batizei tanto o escrivão quanto o pastor Mauricélio. E aí, como a Igreja Batista é uma igreja muito séria, tem uma teologia forte, eu disse para ele assim: por que você não vai para o nosso colégio e coloca os currículos par a par e de repente faltam poucas matérias? Aí chamei o pastor Abdoral e eu disse: pastor, vamos fazer aqui uma força e vamos ajudar esse moço, ele pode ser um bom pastor. E aí ficou combinado o seguinte: eu liguei para o pastor Cléo, que era o nosso tesoureiro, e ele aceitou a nossa sugestão. O pastor Abdoral, com a sua associação, deu 1/3 do orçamento, a Voz da Profecia deu um outro terço,
E o colégio, a gente ligou para o colégio, ele deu um outro terço. Nós pensávamos que ele ficaria 1 ano lá para acertar os currículos, mas ficou apenas 6 meses. E quando terminou, o pastor Abdoral, presidente, porque estava envolvido, o chamou para o ministério. E como ele tinha um pouco de idade, quando começou o ministério, ele aposentou agora tem um pouquinho mais de 1 ano. A Voz da Profecia, ela tem levado esperança em todos esses anos. Não é o pastor Estina, não é a formação, é Deus. O céu está nos esperando. E hoje, enquanto estavam cantando aqui as músicas, a minha esposa e eu, nós ficamos emocionados, porque em algum lugar da música diz que nós vamos encontrar os nossos queridos. E eu vi mais gente emocionada também. Mas eu quero ler a Bíblia com vocês, se vocês me permitirem. Antes, Apocalipse 21, versos de 1 a 5, eu vou ler. Antes de ler, incline sua cabeça. Você que está acompanhando aí, incline a sua cabeça também. Nosso Deus, Criador, nosso Deus Redentor, nosso Deus Consolador. Ao abrirmos agora o livro santo, unge-nos, mente, coração, lábios. Que o teu nome seja engrandecido e louvado. É o nosso grande pedido hoje. Em Jesus, amém. Apocalipse 21, de 1 a 5, diz assim: Vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela estava ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. E então eu ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Se fosse um homem falando isso, não teria muito valor. Mas é Deus falando. E eu aprendi que quando Deus fala, eu me inclino. Eu aprendi que quando Deus fala, eu aceito. Muitas pessoas neste mundo hoje dizem que aceitam, mas não aceitam o que Deus fala. Deus fala algumas coisas que por vezes mexem com a nossa vida. E às vezes nós ficamos planejando as coisas para o futuro, e o futuro nunca chega. Para algumas pessoas, o futuro nunca chegará. Eu gosto de dizer que o céu começa aqui. Eu gosto de dizer que a vida eterna começa aqui. E aí, algumas pessoas ficam preocupadas porque dá a impressão que contraria a nossa teologia. Mas não contraria. Contraria na cabeça daqueles que não estudam a palavra de Deus. Durante esta semana, quando eu falei da vida eterna que começa aqui, vocês devem se lembrar que eu usei 1 João capítulo 5. Deus deu esse testemunho a respeito de Jesus Cristo: quem tem o Filho tem a vida eterna. Não é futuro, é presente, é agora. E eu gosto de dizer que o céu começa aqui. Talvez você não acredite,
Eu não sei se você lê uma escritora chamada Ellen Goldwhite. Lê? Nenhuma doutrina dessa igreja é baseada em Ellen Goldwhite. As doutrinas desta igreja são todas baseadas na Bíblia, na palavra de Deus, porque a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Os críticos que não estudam, ignorantes, que eu não posso chamar de idiotas, mas tenho vontade, eles nos criticam e acham que nossas doutrinas são baseadas em Ellen White. Nós não temos nenhuma doutrina, como algumas congregações têm homens como seus marcos doutrinários. A nossa doutrina é a Bíblia. Quando eu leio essa escritora, eu a leio para aclarar aquilo que está na palavra de Deus. Eu vou pôr na tela um trechinho desse tamanho assim, de um livro, chamado O Desejado de Todas as Nações. Quem aqui já leu O Desejado de Todas as Nações? Quem não leu, perdeu metade da vida. Tem que ler. É o livro mais excelente já escrito sobre a vida de Jesus. Leia, por favor. E olha o que diz na página 331. Quando por meio de Jesus nós entramos no repouso, o que acontece? Fala com força para todo mundo escutar. Atendemos o convite do Salvador, que diz: vinde e aprendei de mim, e assim fazendo começamos a vida eterna. Que tal? O céu é um incessante aproximar-se de Deus por intermédio de Cristo. Se você não aprendeu isso, você vai continuar sofrendo, tá bom? Mas hoje você tem a oportunidade de aprender isso. O céu começa aqui. E quando eu me aproximo de Deus, através de Cristo, eu estou vivendo algumas das alegrias do céu. Eu comecei a pregar esse sermão. Normalmente os músicos são aplaudidos quando cantam, não é verdade? Então, por exemplo, tem uma música onde o Tatá vai lá não sei aonde, a turma aplaude no meio da música. Uma outra música que o Dênio vai para lá um pouco, do não sei aonde, o povo aplaude no meio da música. Não vou falar dos outros, porque também são aplaudidos, mas eu preguei um sermão parecido com esse, na primeira igreja batista de Brasília. É uma igreja grande. Tão grande que o pastor da igreja, quando terminou, ele nos deu um envelope e falou assim: olha, eu queria levar vocês para almoçar, mas eu não posso. Então, pastor, leve a sua equipe para almoçar. Mas ele deu bastante dinheiro. E nós almoçamos no Francisco aquele dia. Baita de um restaurante. E ainda sobrou dinheiro que dividiu entre os meninos. Mas no meio do sermão, quando a igreja entendeu que o céu começa aqui, eles começaram a aplaudir. E eu fiquei meio sem jeito, porque eu nunca tinha sido aplaudido no meio de um sermão. É meio desconcertante, não é? Mas quando as pessoas entendem isso, elas louvam o nome de Deus. Agora eu vou falar uma coisa assim, bem ao coração de vocês. O diabo não quer que você saiba disso. Sabe por quê? Porque se você não souber, você fica mais limitado, mais vulnerável, e ele vai tirar vantagem sobre você. Agora, quando você tem convicção de que já tem a vida eterna, porque quem tem Jesus tem a vida eterna, e quando você tem a convicção de que o céu começa aqui, o diabo chega perto, ele vai embora, ele vai procurar outro que não sabe nada. Ele não vai ficar gastando tempo com quem ele não pode. E quando eu estou tentando ensinar para vocês sobre o Espírito Santo, eu já vi que houve alguma influência aqui, inclusive na sua oração, Jaime. Eu percebi que você falou sobre esse assunto. Gente, nós precisamos orar diariamente pelo Espírito Santo para a gente entender essas coisas que parecem bobagens, mas não são. Isso aqui são alicerces para a gente suportar as ventanias que nos cercam. São alicerces para a gente passar pelas provações.
eu comecei a pregar esse assunto e nós fomos fazer um congresso na cidade de Limeira. E lá estava um aluno de teologia, que infelizmente já descansou, chamado Paulo Melo. Paulo Melo levou para a faculdade de teologia e lá interpretaram que eu estava pregando uma heresia. Deu bastante confusão, mas eu não ligo. É até bom quando dá confusão, porque as pessoas começam a pesquisar. Me lembro no tempo que o capeta pegava as pessoas, todo mundo começava a estudar mais a Bíblia e orar mais. Vocês lembram disso? Aí nós chegamos para fazer uma semana de oração no Novo Iaê, o NASP Engenheiro Coelho. E estava aquele clima assim, não é? Na sexta-feira, antes do final da semana de oração, o diretor da faculdade reuniu lá os alunos. E nós tivemos que dar uma explicação, que o céu começa aqui. E para quem o céu não começa aqui, o céu nunca começa. Fizemos o encerramento da semana. Foi um encerramento de semana assim mais brilhante de todos os que nós participamos. As pessoas subiram no palco. Não apenas vieram aqui à frente, elas subiram onde a gente estava. E o professor que deu corda para esse assunto mal entendido, ele, com lágrimas nos olhos, a hora que eu fiz a oração de encerramento, ele me abraçou, Sandro. E ele falou assim: Stina, é meu amigo. Stina, continue pregando isso, porque é disso que o nosso povo precisa. Irmãos, como será o céu? O céu pode ser do jeito que quiser, mas o mais importante do céu é que Deus vai estabelecer o seu tabernáculo com o ser humano. Sabe o que é isso? Tem que voltar lá no Antigo Testamento, que o Novo Testamento é uma colcha de retalhos do Antigo. Quem despreza o Antigo não entende nada nem do Novo, porque todos os escritores do Novo Testamento citaram o Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento, Êxodo 25:8 diz assim: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Deus habitando conosco. E aqui no Apocalipse, a Bíblia diz assim: Deus habitará com eles. A expressão correta é tabernacular, é ficar com. Deus ficará conosco. Eu não entendo muito disso, mas eu aceito. Por exemplo, nosso planeta é uma poeira cósmica diante do universo. Se você estudar um pouquinho o universo, você vai ver que a Terra não é nada. Não é nada. Aqui, nesse nada, será o centro do universo. Por causa de você, por causa de mim. Eu não posso deixar de crer nessas coisas. Mas, depois de um tempo, com os senhores, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, com os anjos, com os salvos de todos os tempos, abraçando os nossos pais que já descansam, abraçando nossos familiares que hoje estão longe e que alguns de vocês não podem sair daqui para ir lá visitar nem quando morre a mãe. Nós vamos estar juntos e depois de um longo período, que vai passar rápido, 1000 anos, nós vamos herdar a terra. Você pode pensar o que quiser, é pouco. Pode dar mirongas na cabeça aí, é pouco. Na minha cabeça é mais ou menos assim, simples, porque eu gosto de coisas simples. Traduzir as coisas difíceis em coisas simples. E esse é um segredo que Deus me deu. Cada um de nós deverá ter assim um pedaço de terra na nova terra. Porque a minha Bíblia diz que nós plantaremos vinha e comeremos do fruto. A minha Bíblia diz que nós edificaremos casas e moraremos. Imaginem, Williams, você que tem uma família de músicos, uma família grande, né? Reunir todo mundo, né? Já pensou, Sonete?
Todo mundo pertinho ali no Acreage. Semana inteira ali. Animais, frutas. Tem umas frutas que eu sou apaixonado. Mangostim, não sei quem conhece. Em alguns lugares se chama mangostão. Abil, quase ninguém conhece, mas é uma delícia. Cereja, melancia, pensa aí nas frutas. E os animais? A Bíblia diz que o leão e o cordeiro ficarão juntos. Essa cadeia alimentar que existe hoje não existia no Éden e não existirá na nova terra. Amém? Todo sábado nós vamos na igreja. Hoje as pessoas têm uma casa na cidade para a semana inteira e às vezes tem uma casa no campo para o fim de semana, não é? Na nova terra é o contrário. Você vai ter uma casa de campo para a semana inteira, mas no sábado você vai lá para a Nova Jerusalém para adorar a Deus. É isso que a Bíblia diz. Agora uma coisa, não é só de sábado. Tem uma vez por mês, porque a Bíblia diz assim: de um sábado a outro e de uma lua nova a outra, virá toda a carne adorar perante mim. Uma vez por mês, além dos sábados, nós iremos também para adorar a Deus. E por que iremos? Para comer do fruto da árvore da vida, que dá o seu fruto de quando em quando? De mês em mês. A Bíblia não é fácil? Não é clara? Deixa eu colocar uma coisa aqui que ainda não está amadurecida, mas de repente vocês me ajudam a amadurecer. E se você que está acompanhando aí pela telinha quiser me ajudar a amadurecer isso aí, eu também aceito. No jardim do Éden, a Bíblia não diz que a árvore da vida tinha 2 troncos, diz? Não diz. Mas a árvore da vida, no jardim do Éden, era um símbolo de Cristo. Mas como que você pode entender isso? Porque o Senhor Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Não foi? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que na nova terra, a Bíblia diz que a árvore da vida tem 2 troncos. Já parou para pensar nisso? Já parou? Será que porque quando Deus plantou o jardim do Éden, o Senhor Jesus ainda não tinha se tornado homem, e então era a representação apenas e tão somente da divindade? E depois de tudo feito novo, porque o Senhor Jesus veio aqui e sem deixar de ser Deus, Ele se tornou homem, e Jesus é 100% Deus e 100% homem, não é 50 e 50. Será que não é por isso, não? De um lado representa o lado humano do Senhor Jesus, do outro lado representa o lado divino. Eu não sei se é isso, mas eu estou pensando em estudar um pouco mais, porque de repente pode ser isso. Agora, isso não importa. O que importa é você estar lá. Não atrapalhe. Gravou ou não? Pegou a fita? Não atrapalhe. E como que eu atrapalho? Eu atrapalho quando eu deixo de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando que eu atrapalho? Eu atrapalho quando eu deixo de estar ligado à videira. Eu atrapalho quando eu deixo de orar pedindo que o Espírito Santo conduza a minha vida. Amados irmãos, muito em breve, nós iremos para o novo céu e para a nova terra. Deus prometeu, as lembranças ruins desta vida, elas serão tiradas da nossa memória, e nós não nos lembraremos das coisas tristes desta vida, jamais. Não nos lembraremos dos sofrimentos, jamais. O inimigo, muitas vezes, ele nos faz passar por sofrimentos para ver se nós desistimos. Mas não podemos desistir. Temos que continuar, porque quem nos salva é o Senhor.
O apóstolo Paulo diz que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E ele vai completar, porque ele é fiel. Ele é fiel. Se a gente olhasse, por exemplo, para a profecia de Daniel, a gente descobriria que nós estamos vivendo os últimos momentos da história desse mundo aqui. E nos momentos finais as coisas ficam mais difíceis. Uma senhora que está para dar à luz, por exemplo, às vezes ela sofre durante a gestação, mas nos momentos finais é muito mais difícil. Um jogo, quando chega próximo do fim, é muito mais difícil. E parece que para o time que está perdendo, o relógio anda muito rápido. E para o time que está ganhando, o relógio não anda. Olhe para as profecias. Jesus está voltando para completar a tarefa. Queria chamar aqui o amado, venerado Arautos do Rei. A Bíblia diz que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram. O céu é aqui. Já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual. Mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. Se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar. Se eu procurar viver como meu Jesus viveu, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. Multidões cantando um hino, vejo
chegando. Cante conosco. O céu é aqui. Se eu tomo tempo pra louvar, o céu é aqui. Se eu ajoelho para orar, o céu é aqui. Se eu aprendi a perdoar, o céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra que mar de cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus? Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. Vamos cantar junto bem alto. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Imagine você chegando na eternidade real, encontrar todo mundo e não encontrar Jesus. Que tragédia, que decepção. E você pergunta para o seu anjo, mas onde está Jesus? E ele diz assim: Jesus não existe. Já imaginaram? O céu sem Jesus não é céu. O céu é um lugar real, para onde iremos muito em breve, amém? Mas mais do que um lugar real, o céu é uma pessoa. E onde essa pessoa estiver, o céu estará ali. Eu queria fazer um convite para você, assim, do fundo do meu coração. Segura na mão de Jesus. Todo dia. Peça o batismo do Espírito Santo para você viver com Jesus. Não tente levar as cargas sozinho ou sozinha. Ele já levou sobre si os nossos pecados. Ele já levou sobre si as nossas enfermidades. Ele só quer nos receber agora. Permaneçam firmes e fiéis. Não deixem de ir à igreja. Alguns por qualquer coisinha, não vou. Talvez nesse dia Deus teria uma palavra para você e você não foi. Não deixe de estudar a Bíblia todo dia. Não deixe de orar todo dia. Às vezes as pessoas pensam que eu não tenho problema nenhum, porque eu sempre digo que estou feliz. Quer saber de uma coisa? Eu estou morrendo de alergia hoje. Ontem
antes de ontem. Eu sou alérgico a algumas coisas. Eu estou todo empolado. Essa noite eu fui dormir, eram quase 6 da manhã. Dormi 2 horinhas. Mas eu estou aqui. E eu estou feliz porque quem me sustenta é o Senhor. Por favor, não desista. Essa caminhada é a caminhada rumo ao lar. O céu real nos espera. O céu pessoa está aqui. Nós vamos, depois da oração, descer. Como eu disse no começo, eu quero que todos vocês desçam. E nós temos que fazer silêncio, porque até para fazer a declaração vai ser difícil se não houver silêncio. Mas eu quero todos vocês lá. Pode ser que lá Deus tenha uma palavra para alguém, que a gente não sabe quem. Fechem os olhos, por favor. Senhor, essa música tem falado muito ao nosso coração por anos. Esses meninos queridos, que são como filhos, eles não apenas encantaram as pessoas, mas eles te adoraram e te adoram, te louvaram e te louvam. Permita que continuem te servindo todos os dias da vida aqui. Teu povo que tem sido abençoado, Pai do céu, dá clareza de mente para que todos entendamos que estamos nos momentos finais da história. E mais do que nunca, nós temos que nos agarrar a Jesus. Nós temos que ser batizados pelo Espírito Santo. Nós queremos vencer como Jesus venceu. Senhor, se em algum momento nós formos atrapalhar, o Senhor pode nos chamar a atenção. Nós autorizamos ao Senhor a nos chamar a atenção, porque o nosso alvo é estarmos contigo, te adorando por toda a eternidade. Aqui está uma parte do teu povo aqui dos Estados Unidos, tem gente aqui de outros tantos lugares do mundo, tem muita gente no Brasil. Abençoa o teu povo. Nessa hora, eu peço humildemente, porque eu sou menos que a metade de um grão de areia, mas foi por mim que Jesus morreu. Eu peço que o Senhor nos batize com o Espírito Santo. Talvez nós tenhamos que fazer algumas coisas que não estejamos acostumados, mas se o teu Espírito nos mover, nós faremos. Conta conosco. Pedimos que o sacrifício de Jesus não seja em vão por nós, e que um dia tenhamos a alegria de vê-lo face a face. Que a bênção do Senhor esteja conosco e continue conosco em Jesus. Amém. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor. E que o Espírito constantemente nos dê a fé para guardar